marcial. Saudações, galera que curte aí o grito marcial. É um imenso prazer que eu estou aqui com o meu mestre, que é o mestre Bert. Veio de Vitória aqui para Florianópolis para o evento e aproveitei o ensejo para pegar ele de surpresa para fazer essa entrevista. Então, mestre, explica pra gente como é que foi o início seu dentro da capoeira, desde o cordel verde, que eu não sei se era cordel verde, até a sua mestria. Ok, a gente começou a fazer capoeira, eu e um amigo meu chamado Iverson, a gente começou lá em Ouro Preto do Oeste, Rondônia. Não confunda com Ouro Preto em Minas Gerais, né? É Ouro Preto do Oeste, em Rondônia. A gente começou brincando num pó de serra, enquanto alguns aqui no litoral, nas regiões onde tem praia, brincam na areia, a gente brincava num pó de serra, saltando, fazendo mortal, tal, aquela coisa toda de menino, aquelas brincadeiras. E a gente ficava pulando para lá e para cá, amadoristicamente, e de repente esse amigo meu, uma semana, ele sumiu uma semana e apareceu saltando igual um grilo, pulava para lá e para cá. E aí eu perguntei para ele o que ele tinha motivado ele a fazer aquilo, quando ele tinha aprendido aquilo. Aí ele falou comigo que era capoeira. Capoeira, legal. E, claro, não queria perder para ele e fui fazer capoeira também. E aí começamos por causa de salto, fazer mortal, aquela coisa toda, palhaçada de menino. E aí, por causa do salto, a gente começou a fazer capoeira, começou a treinar a movimentação e gostei. E aí, de salto já virou movimentação, aquela coisa toda. E o nome desse mestre que me ensinou lá era o mestre Luiz, sumiu, mas fundador do grupo de Capoeira Brasil Folclore. A fundação desse grupo se deu lá em Ouro Preto do Oeste. Hoje esse grupo está em tudo quanto é lugar, no Brasil, no mundo afora, ele está meio desorganizado, mas está em tudo quanto é lugar. Quem é o presidente dele hoje é o mestre Barbosa, que é o irmão dele, que na época era professor, e em 89 pegou a graduação de contramestre lá com a gente. A graduação que a gente usava era parecido com corda, era feito de crochê, linhas de crochê, mas era um trançado tipo corda muito grossa, muito diferente. Eu nunca vi um trançado igual, acho que nem deve existir mais. E a graduação era aquele sistema antigo que Mendonça criou: verde, amarelo, amarelo e azul, azul e por aí vai. Quando você pegava de ano em ano, quando você pegava a graduação amarela era como se fosse a graduação de formado nossa hoje. Amarelo e azul seria a graduação de monitor, intermediário. A graduação azul, professor ou instrutor. E verde, amarelo e azul seria o contramestre. Mestre, primeiro grau, branco e verde. Segundo grau, branco e amarelo. Branco e azul, assim progressivamente. E aí eu fiz capoeira com ele. Comecei com ele em 87, fiquei lá até 90. Peguei até a amarela com ele. Depois voltei para o Espírito Santo, que é a minha terra de origem, né? E lá fiquei fazendo capoeira informalmente, para cá, para lá, treinando um ou outro, mas sem muita direção. E em 96 resolvi voltar a treinar normalmente dentro de um grupo de capoeira. Foi com o contramestre Búfalo na época. E ele tinha um perfil de capoeira um pouco mais pegado, um pouco mais violento. Mas nunca tivemos problema, acho que a origem da pessoa, a personalidade da pessoa influencia no que ela faz. E aí a gente começou a treinar capoeira lá e começamos a fazer um trabalho meio que social. Começamos a pegar aqueles alunos lá do bairro lá e transformar eles em capoeiristas. E isso de 96 para cá, 98 a gente cindiu, ele seguiu um outro caminho, que era esse caminho um pouco mais pegado, para tentar montar o grupo dele. E a gente estava no Método Artes nessa época, que era do mestre Beisola, que ele tinha vindo do Angonal, fundou o Método Artes lá. Do Método Artes, como nós separamos, a gente voltou, saiu do Método Artes, os dois juntos, que é um grupo, resolvemos sair, fomos para Gangazumba do mestre Cabral. E aí o grupo cindiu, eu e ele cindimos, ele fundou o grupo dele, que era o São Bento Grande, por conta própria, um grupo que ele mesmo criou, e eu permaneci na Gangazumba. E aí entrou aquele sistema de graduações da federação, que é um sistema diferente, que é verde, amarelo, azul, verde, amarelo, e assim progressivamente. E a partir daí fizeram uma nova avaliação, eu fui reconhecido como monitor, continuei dando aula, fazendo um trabalho. A gente chegou a ter 128 alunos naquela quadra do CAIC de Novo Horizonte. E nesse período foi quando eu conheci o Edson. Ele foi na locadora, lá tinha uma locadora de vídeo, ele foi lá alocar o filme Esporte Sangrento com o pai dele. E a gente, a gente era capoeira, falava de capoeira, brincava, a gente tinha um envolvimento naquele bairro que era incrível. O bairro tinha muitas possibilidades, mas a gente não era só a capoeira, não era só fazer a capoeira, era fazer amigos, era participar da vida de um do outro.
era não deixar os nossos amigos cometer coisa errada, assim, serem atraídos pela criminalidade. Então a gente, principalmente porque o bairro era um bairro muito perigoso, era um bairro que nasceu para poder servir de prostituição para os funcionários da CST, que quando construíram era lá, que é o antigo Bastião, e ali surgiu esse bairro Novo Horizonte. E a gente permaneceu dando aula de capoeira para a galera ali por muito tempo. Fomos andando bravo, até que em 2000 a gente resolveu chegar para o mestre Cabral e dizer para ele que nossos interesses, eles eram um pouco diferentes do Gangazumba dele, porque o interesse dele era talvez com a federação, eram diferentes. Ele não prezava muito que a gente empreendesse mais com a capoeira, usava muito a gente para que a gente servisse mais eles. Era uma forma diferente, menos democrática, onde as decisões eram vindas da vertical. E a gente queria algo mais na horizontal, algo mais democrático, algo mais parceria. E daí a gente resolveu fundar uma aliança. Comentamos com ele, a gente falou que a gente não iria sair do Gangazumba, a gente ia fundar um outro grupo, mas que a gente continuaria parceiro, tanto é que a gente permaneceu parceiro por muito tempo. E a gente fundou a aliança em 5 de agosto de 2000, dentro de uma locadora. Criamos o símbolo com paintbrush na época, com toda a dificuldade, mas o ideal principal era a família, era a gente estar junto, a gente participar, a gente crescer junto, e por aí foi. Em 2000 eu também fui graduado a contramestre, em 98 peguei instrutor, em 2000 contramestre, e fui embora. Fomos tocando o grupo, com todas as dificuldades. Aí em 2002 eu sofri um desatento lá na locadora, que foi uma tentativa de assalto, onde eu fui assaltado e baleado e quase morri, mas fiquei 10 dias no hospital, sobrevivi legal e fiquei um período meio com a mente ocupada querendo vingança. Depois eu percebi que estava desperdiçando tempo, desperdiçando cérebro, aquela coisa de querer só me vingar, e aí surgiu uma proposta de ir para os Estados Unidos dar aula de capoeira, na época, contramestre Michel Pitbull. E aí eu fui, tinha um passaporte, como eu sou alemão, tinha um passaporte vermelho, fui, não precisava de visto, fui para lá. Fui dia 10 de outubro de 2003, cheguei lá e fiquei lá um mês com ele. Lá a gente deu aula de capoeira, a gente participou de várias apresentações, fomos para Nova York, visitamos vários grupos de capoeira, várias pessoas, conheci muitos capoeiras bons lá, conheci americanos que falando português fluentemente, sem nunca ter vindo no Brasil, aprenderam por meio da capoeira. E fiquei lá até 2004, final de 2004, 28 de dezembro de 2004, voltei para o Brasil, aí permaneci aqui, e aí a gente fez, aqui que eu digo no Espírito Santo, a gente permaneceu realizando eventos para capoeira, campeonatos brasileiros, um monte de coisa, junto com a federação, que a gente sempre participou desse sistema federativo, muito assiduamente. E a gente fez o Campeonato Brasileiro lá em 2005, onde eu tive o prazer de conhecer até algumas pessoas aqui de Florianópolis, que foram para Santa Catarina, que foram para lá, participaram. Ontem, na roda do Mestre Tigre, topei com 2 lá que tiveram lá em 2005, nós nos reconhecemos. E 2006 voltei para a Europa, passei um mês na Europa, rodando principalmente a Alemanha. De 2006 mesmo, aí eu fui para os Estados Unidos, permaneci mais um ano lá, fiquei mais um ano lá, aperfeiçoando o inglês, trabalhando com outras coisas também. Em 2007 voltei para o Brasil e comecei a tentar com o Cabral, com a federação, para a gente dar uma sacode na capoeira, mas percebi que com ele a gente não conseguiria, porque a galera não estava preparada ainda. Os capoeiristas são muito individualistas, são muito meu espaço, meu grupo, muito eu e pouco nós, pouco coletivo. Então a gente resolveu dar um ar mais profissional, mais organizacional à aliança. E nós registramos a aliança efetivamente em 2008, registramos ele com o CNPJ, com tudo, fizemos tudo certinho. Não tem um parente meu dentro desse grupo. Eu, presidente, me coloquei na situação de presidente e outros mais vieram como vice-presidente, vice-presidente cultural, vice-presidente administrativo. Cada um membro do grupo são pessoas diferentes uma da outra. Não tem parente, não tem vínculo que não seja capoeirismo. E a gente começou a trabalhar essa questão administrativa, organizacional, trabalhar ela com mais qualidade. Começou a dividir um pouco a capoeira, parar de se preocupar só com as pernas, só com a questão de jogo de capoeira só de roda,
começou a trazer para o âmbito intelectual. Isso causou uma transformação muito grande no grupo. Aí a gente começou a pensar, sair da situação de diminutivo da capoeira, de pensar pequeno, de vamos fazer uma rodinha, que a gente vai ganhar um lanchinho, uma camisinha, um cachorro quente, um lanchinho, nada de inho. A gente pensou assim, pô, mas a gente faz show de capoeira, a gente faz algo maior do que isso. A gente investiu tanto para poder chegar aqui e para poder ser isso tão pouco. Então a gente começou a pensar grande, mas não grande para a gente, grande para todos. Porque quando a gente chegou na situação, na época eu era contramestre, eu pensava e penso que o contramestre, o professor de capoeira que é de formado acima, ele não é professor de capoeira, o professor do grupo dele, ele é professor da capoeira e para a capoeira. Porque se eu fizer qualquer coisa errada, que eu transgrido da lei em qualquer coisa, a minha situação vai respingar em todos os capoeiristas. Assim é com todas as modalidades, com todas as coisas. O cara está andando com a camisa do Flamengo, do Vasco, do que quer que seja, aí ele vai preso. Ah lá, todo cara daquele time é bandido. E não é assim que funciona. Mas o ser humano tem a mania de generalizar, de criticar e tudo mais. E por aí vai. Enfim, a gente começou a fazer invadimos a maior casa de cultura do estado do Espírito Santo, que é o Teatro Carlos Gomes, e fizemos nosso primeiro evento organizado dentro desse teatro. E o evento foi uma chuvarada que nós, naquela época lá, que eu não acreditava. Então, mas mesmo assim o evento foi maravilhoso, com uma participação tremenda de todos os capoeiristas. E a gente já implantou desde o primeiro batizado um sistema de termo de compromisso. A pessoa só pode, o professor, principalmente os professores, porque a gente sabe que toda a roda de capoeira naquela época, na década de 90, na década de 80 para 80, 90, até o começo de 2000, o pessoal só ia para a roda para disputar, para ver quem é melhor, para bater, para brigar, só dava briga mesmo as rodas. Então a gente criou um termo de compromisso. O professor só poderia participar da roda se ele assinasse esse termo, onde ele se comprometia a não provocar nenhum incidente ou acidente, ou agredir alguém. E se ele o fizesse isso dentro daquele lugar, daquele evento, ele seria conduzido à unidade policial mais próxima e seria processado como tal. E isso inibiu a violência. As pessoas os professores no primeiro momento ficaram assustados, uns nem queriam, nem participaram, preferiram ficar assistindo. Isso inibiu a violência de forma negativa e positiva. Negativa porque aqueles que têm a cabeça dura, que acham que se resolve as coisas na porrada, não participaram, e aqueles que abriram a mente e perceberam que aquilo era só um pedaço de papel que estava dentro deles, o fazer e o não fazer, a escolha, a opção de praticar violência ou não. E o evento foi maravilhoso. O principal dos nossos eventos, a partir desse evento, foi que a gente detectou que a estrela do show seriam nossos clientes, seriam os capoeiristas. O evento foi pensado para os capoeiristas. E a gente foi construindo, foi aprendendo. A gente fez uma grande roda com uma faixa etária, de 7 a 12 anos, depois a gente fez de 13 a 15, e a gente foi fazendo por faixa etária. Fizemos grandes rodas, e um por um participando, mas a gente depois, partindo para o segundo evento, a gente já entendeu que essa forma de batizado tradicional, onde você tem 100 alunos e você bota um professor para jogar com um aluno durante 5 minutos, geralmente, nessa forma tradicional, o aluno é espancado durante 5 minutos. E o pai está vendo, o pai, a mãe, a madrinha, o padrinho estão vendo, e fica desesperado quando chega no final que vê seu filho lá espancado ou sendo espancado. E você imagina 100 alunos a 5 minutos, são 500 minutos, dá quase 10 horas de evento. E aí vai tirar fotografia, vai aquela coisa toda, continua. Era uma coisa meio chata para quem assistia. Então a gente pensou, tem um aluno que a gente não quer ver espancado, que é a estrela do show, que é quem paga o nosso salário, quem paga a mensalidade, que é quem tem que ser o protagonista do evento. Tem os professores que são os profissionais, os vendedores desse produto capoeira que a gente tem. Tem o público, que é quem vai produzir novos clientes. A gente tinha que pensar um evento onde a gente incluísse todos eles. E quem não é capoeirista, ficar vendo tititim dondom o tempo todo, enjoa. A gente que é capoeirista, a gente fala de capoeira o dia todo, mas quem não é, enjoa. Então a gente fez o seguinte, vamos fazer num espaço maior, vamos abrir várias rodas, por faixa etária, 7, 8, vamos diminuir a faixa etária 7, 8, 9, 10, 11, 12, e vamos fazer várias rodas e deixar um professor do nosso grupo responsável por cada roda, e os visitantes vão transitar. Vão ser livres, vão transitar em cada roda, vão ficar à vontade, e a gente vai fazer mais ou menos 1 hora, 2 horas de roda sem parar, onde todos vão jogar.
Não é o menino chegar, vai jogar 5 minutos, fica ali, vai ficar 10 horas no evento. Isso naquela ideia de que nós temos 100 alunos jogando 5 minutos cada um, dá 500 minutos. Então o aluno ficaria lá 10 horas sentado para jogar 5 minutos e depois ficar sentado batendo palma, isso enjoa. Então a gente botou o aluno para jogar durante 2 horas quase que ininterruptamente, com vários mestres. Os mestres transitavam de roda, escolhia a roda que queria jogar. Isso funcionou perfeitamente, maravilhosamente. E isso aconteceu em 2010, dentro de uma igreja. Foi algo inédito que a gente conseguiu também. A gente conseguiu quebrar barreiras de religião, que as pessoas têm, aquilo que capoeira macumba, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E a gente conseguiu colocar o evento dentro da igreja evangélica. E a própria igreja evangélica nos ensinou que o espaço, que a igreja estava nas pessoas, o espaço era só um espaço físico que a gente poderia usar para outras atividades. E os espaços mais ociosos do Brasil afora são as igrejas. Principalmente as que estão localizadas em locais com grande índice de criminalidade. As igrejas estão lá com o espaço parado, vazio, lá esperando, e só funcionam 1, 2 vezes por semana, 3 vezes no máximo. Fica o dia todo parado lá e a gente não usa. Porque eles não confiam na gente, acham que a gente é um bando de bandoleiro. A gente conseguiu quebrar isso lá no Espírito Santo. Conseguimos fazer a coisa fluir dentro de igreja batista, igreja evangélica sem denominação, igreja universal. Qualquer igreja que chamava a gente, vamos fazer. Tem pastor, aluno que é professor, que é pastor, então a gente tanto faz. Vamos fazer, o que interessa para a gente é fazer cultura, fazer capoeira. Em 2011, me formei a mestre. Nisso eu já tinha participado de encontros nacionais, todo o processo capoeirístico e nacional eu ajudo a construir desde 97. Fundação da Federação Internacional de Capoeira eu participei, estava lá com o mestre Sérgio Vieira. Conheço mestres de tudo enquanto é lado, participei com todos eles, de todas as discussões, congressos nacionais e internacionais, da formatação desse Código Internacional, Desportivo Internacional, que antigamente era o Regulamento Internacional de Capoeira. Ajudei na construção desse regulamento. O mestre Gilvan, quando ele estava engatinhando com o processo de capoterapia lá em 97, 98, apresentando para a confederação, e a confederação, por ter tanta coisa para fazer, não deu a importância devida, mas estava lá, eu nem lembro se era mestre Beija-Flor, BMTV, lá do norte, do nordeste, apresentando um projeto dele lá para capoeira adaptada. A gente conheceu toda essa galera com todas essas boas intenções, e que acabaram por si só, cada um fazendo. O mestre Gilvan continuou com a capoterapia dele, a confederação meio que se desvirtuou, porque ela saiu do mestre Sérgio, que tinha um caráter demasiadamente administrativo, era muita administração, menos muito pouco capoeira. E a classe capoeirística é muito capoeira e pouco intelecto, pouco administrativo. Eu creio que o erro dele foi, com a melhor das intenções, foi não equilibrar isso, foi impor demais, conquistar de menos. Poderia ter conquistado mais essa galera, atraído essa galera e tentado transformar alguns, se não fossem os mais velhos, os mestres antigos, começar pelos médios, lá pelos contramestres, instrutores, mas as intenções dele foram bacanas, ele tem um trabalho excepcional, tem um conhecimento, estou falando do mestre Sérgio Vieira, acrescentou muito a capoeira. E a partir de 2011, voltando para o Espírito Santo, a gente foi formado a mestre. Me formei a mestre, fui formado a mestre porque, por necessidade política não de politicagem, política de construção de relacionamento, de poder falar com o poder público, ter a condição de falar com o poder público, e com os outros mestres que não chegavam a mim, porque eu era um contramestre, e para quem é capoeirista sabe isso, que contramestre é um degrau abaixo, e as pessoas te cumprimentam na pontinha dos dedos, não te dá muita moral. E a partir do momento que eu virei mestre, aí eles começaram a me tratar um troço, para mim é irrisório, para mim a corda não joga, mas tem aqueles capoeiristas que acham que graduação fala, você tem que ter uma graduação de mestre para você adentrar num recinto. Mas eles queriam, já que vocês querem, eu vou colocar. E coloquei, e tenho honrado muito isso, tenho tentado responder o máximo as perguntas, porque eu acho que o mestre tem que ter resposta a muitas perguntas. E tenho feito um trabalho bacana, mas nunca sozinho, nunca sou eu que faço, somos nós que fazemos, é o Grupo Aliança com vários parceiros. A gente tem feito coisas muito importantes para a capoeira, a gente tem tentado reescrever a capoeira, pensando na capoeira como instrumento de transformação do ser. A gente utiliza ela como instrumento de atração, porque ela tem um poder de atração muito grande sobre as crianças. Os jovens a gente está meio que perdendo, a gente tem que achar uma forma de resgatar esse jovem, estão perdendo ele para a modernidade, para a tecnologia. Mas a gente tem conseguido utilizar a capoeira como esse instrumento de transformação
ensinando ela sem violência, ensinando ela conforme a individualidade de cada um. Cada um tem uma necessidade, um chega querendo tocar berimbau, outro chega querendo gingar, outro chega querendo saltar, como eu cheguei querendo saltar. Então você ensina a saltar, ensina a tocar berimbau, ensina aquilo, mas você estimula ele com as outras partes da capoeira, com a maculelê, com uma armada, com a movimentação. Então você não, o cara chega querendo uma coisa e você fala, ó, tem isso aqui, mas eu tenho esse leque de oportunidades. E você encaixa, você não pode obrigar ele a fazer militares. Vamos formar e você vai fazer o que eu quero. Tudo bem, eu sou detentor do conhecimento, mas o meu não é só eu que ensino, eu também aprendo. Porque se eu for um mestre burro, com todo respeito, eu vou querer só ensinar e acho que só eu que mando, e não é assim que funciona. E a construção dos nossos planos de aula, a construção da nossa forma de ensinar é uma construção horizontal. Nós nos reunimos, nós formamos um conselho de professores e mestres dentro da Aliança, onde a gente discute, não de brigar, discutir possibilidades, discutir a atuação de cada professor, como eles estão se portando, como eles estão conquistando, onde eles estão errando, o que eles podem melhorar, e a gente vem aprendendo um com o outro. Isso tem construído um processo inédito para a capoeira capixaba, e a gente, com o Grupo Aliança, a gente conseguiu a credibilidade junto ao poder público de fazer projetos maravilhosos lá, projetos de implantação de núcleos de capoeira em diversas localidades do estado, e isso não só com alianças, com todos os grupos que querem participar, que a gente não tem essa segregação de camisas, de grupo, a gente importa que seja profissional e que queira trabalhar conosco, queira ser parceiro. E nisso a gente conseguiu implantar 30 núcleos de capoeira no estado, esse último agora, na segunda etapa, 20 na capital, na Grande Vitória, e 10 no interior, nas localidades onde os índices de criminalidade são altíssimos, principalmente as taxas de homicídios, principalmente ainda envolvendo crianças, adolescentes e jovens que são facilmente atraídos pela criminalidade, porque o horário de risco deles é um horário assim, entre as 18 e 17h30 até as 21h30, é um horário onde eles estão sem fazer nada, estão ociosos. A criminalidade está ali oferecendo poder, oferecendo a condição dele se sobressair sobre os demais, de conquistas fáceis, de facilidades que ele não tem na vida comum, que talvez sua família não ofereça. E aí ele vai, e aí ele conquista o poder, conquista a autoafirmação, se sobressai, e a gente está ali ocupando aquele espaço, aquele período, para praticar a capoeira enquanto atividade física, enquanto família, enquanto fazer amizade. E nisso que ele está ali conosco, nós estamos cansando ele fisicamente, para que ele possa chegar em casa cansado, tomar seu banho. E nas nossas aulas a gente pratica muito o resgate de valores éticos e morais. Esse resgate de valores éticos e morais é o respeito ao próximo, o respeito aos mais velhos, aos seus familiares. Então a criança, o adolescente, o jovem chega em casa cansado, toma seu banho, janta, uma alimentação mais decente, não vai ter condições físicas de ir para a rua, vai dormir, vai descansar, e no outro dia vai estudar, porque a gente, no nosso projeto, a gente pede que eles tenham um rendimento escolar para ele permanecer, e se ele não tiver, a gente não vai excluir, mas a gente vai aumentar o ímpeto em cima dele para que ele volte a estudar, que ele busque constantemente o conhecimento. Explica para ele que a vida já proporciona muitas dificuldades para a gente, e ele, nas escolhas dele, não piore as coisas do lado dele. Se a vida já te coloca todas as situações difíceis para você se sobressair, para superar, e você enfrenta todas as dificuldades, consegue superar essas dificuldades. E na hora que você pode escolher, que você tem o direito de escolher entre estudar e ser um aviãozinho, você escolhe ser um aviãozinho, você vai dificultar mais a sua vida ainda. Porque bandido, corajoso, esses caras poderosos aí de roda de capoeira que são bonzão, esses caras, o caminho deles se eles derem sorte de ir para a cadeia, eles ficam ali no purgatório, senão eles vão direto para o cemitério. Esse é o caminho dos grandões, desse tipo de pessoa que acha que é maior, que é melhor que os outros. E não é essa a intenção. E hoje nós estamos aqui em 2014, no evento do meu amigo, irmão, parceiro, colega, Cavalo. A gente tem muito orgulho de vir aqui participar do evento dele. E ele tem aqui, a gente sempre fala lá no Espírito Santo que ele tem... eu vim a primeira vez no evento, tinha acho que 8 alunos, vim no segundo, tinha 10 alunos, vim no terceiro agora, acho que tem 11, 12 alunos, mas são os mesmos, sempre acrescentando o outro, são os mesmos. E não adianta eu falar que eu tenho 2.000 alunos,
em projetos sociais. O projeto social é atendido. Acabou o projeto, acabou o aluno. Ele tem 11 alunos que ele senta, a gente marca para ir para uma pizzaria à noite, nós vamos os 11 alunos. Marca para poder a gente ir para uma roda, vai os 11 alunos. São 11 discípulos. Somos os melhores? Não somos os melhores. Mas a gente equilibra as forças entre o conhecimento e jogar capoeira. A gente não joga capoeira só com as pernas, a gente joga capoeira 50%, 30%, 40% ali, a gente se diverte na roda, faz amigos, conquista pessoas, dá o show de capoeira dependendo do local. E no intelecto a gente senta aqui para discutir, para a gente construir o processo de evolução da capoeira. Bom, é mais ou menos isso aí. Bem interessante. Mestre, você comentou que você viajou já para fora do país. Você viajou para quantos países e qual país que você mais encontrou capoeira, assim, indo para ali, escutou um som de berimbau na rua? Aonde você encontrou mais isso? O local que eu mais encontrei capoeira foi nos Estados Unidos, que foi onde eu permaneci por mais tempo. Eu passando pela Europa, que é Londres, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Suíça, Itália, encontrei alguns capoeiristas, mas não tanto quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos eu tive a oportunidade porque eu fui com mais ímpeto de capoeira lá, para ficar mais tempo com capoeira, e lá eu encontrei capoeiristas muito bons. Então eu acredito que nos Estados Unidos a capoeira, na época quando eu fui, isso em 2007, a capoeira estava mais evoluída, estava mais valorizada. Muitos mestres maravilhosos aqui do Brasil foram para lá, e lá estão. Em outros lugares, no mundo todo também tem, mas os Estados Unidos, para mim hoje, os Estados Unidos está um pouco à frente, porque é um país com dimensão continental. Então cada estado tem um aspecto de país. Então falar que os Estados Unidos é melhor é como se falar, é a mesma coisa que comparar com a Europa. Se eu fosse botar a Europa como os Estados Unidos, seriam equivalentes. Mas hoje, enquanto um país, os Estados Unidos tem um pouco mais de capoeiristas em melhores situações. Isso visualizou assim, a gente tem ideia aqui fora de... Só um minuto, pega no celular, não tem problema não, não é problema não é Jô Soares, né? Não é. Desculpa. Não. Então a gente tem ideia que fora do país, como aqui também, tem muita gente que acaba comprando graduação, né? Uhum. E infelizmente a capoeira acaba perdendo com isso. Lá fora você consegue visualizar isso, pessoas como contramestre, mestre, que você olha assim, pelo amor de Deus, esse cara saiu do Brasil, só aprendeu a gingar e veio pra cá. Mas é algo que deixa a gente meio até chateado, porque é vergonhoso. Lá fora aconteceu, acho que na década de 80, 90, esses capoeiristas que foram para lá, foram muitos capoeiristas bons que foram garimpando, abrindo espaço pra gente lá, bacana, mas aí depois começou a chegar uma leva de pessoas que só por ter o passaporte verde, que era, o passaporte brasileiro era verde, as pessoas já achavam que ele tinha que jogar futebol, que ele tinha que sambar, que ele tinha que jogar capoeira. Assim como eles pensam que no Brasil só tem mulheres de bunda de fora e Amazônia, floresta amazônica. Eles acham que aqui a concepção que o estrangeiro tem do Brasil e do brasileiro é essa. Então o brasileiro chegava com o passaporte verde e nós, o famoso jeitinho brasileiro, olhava assim, bom, eu já joguei capoeira, eu fiz um ano de capoeira. Eu vou chegar aqui, eles não sabem o que é capoeira, eu vou falar que eu sou um contramestre, um professor. Isso eu vi muito lá, eu vi cara com terceira graduação falando que era contramestre, eu vi cara com segunda, terceira, quarta graduação falando que era instrutor, professor. Eu vi todo tipo de pessoas que, desse jeito, as pessoas graduando, pessoas assim lá, de qualquer jeito, sem muito fundamento, sem muita condição, mas é necessidade dos caras. Eles achavam que assim eles iam crescer grupo, que eles iam inflar o grupo, que eles iam dar qualidade ao grupo. E o que aconteceu é o que vocês veem hoje. Você não vê mais grupo forte. Você não vê, infelizmente, com todo respeito a todos os grupos estão esfacelando, porque eles fizeram isso. Aqueles que fizeram de forma um pouco mais organizada, um pouco mais coordenada, conseguiram, mas por esse caminho não chegaram a lugar nenhum. Todos os grupos que fizeram isso se esfacelaram. Alunos que achavam que eram grandes demais, que eram capazes de ser mestres de capoeira, não da capoeira, aí se isolaram no cantinho deles, no grupinho, deixando ninguém visitar, e ali ficaram naquela individualidade, permaneceram e acabaram, porque não ganhou, não conseguiu renda para poder promover a sua dignidade pessoal, para se sustentar. E aí esses caras voltaram para o grupo de origem ou voltaram para outros grupos. Para mim, um mestre que não tem condição de
de tocar o grupo dele, que forma mestre, chega e funda o grupo, não tem condição de tocar o grupo dele, é porque ele só jogou com as pernas. Ele fracassou. E eu acho bacana quando o mestre sai dessa situação e não para de capoeira, mas ele se reinventa. Eu vou para um outro grupo, mas eu não vou ser menor, mas eu vou reaprender, eu vou me reciclar, vou me reinventar. Então o mestre, quando tem a condição, mestre, contramestre, professor, que tem condição de sair de um grupo, ir para um outro, onde ele vai encontrar oportunidades de se reinventar, de se reciclar, de se requalificar para a realidade atual, para como a gente está hoje, é maravilhoso. Mas aquele que é teimoso, que fica ali, que acha que ele deve ter todo o conhecimento, que ele sabe, e fica com um aluno, ou fica dando aula em escola aberta, ou projeto social aí, sei lá, acabando com a capoeira, cobrando ou não cobrando nada, achando que vai render uma coisa, ele está desconstruindo todo o processo capoeirístico, está matando a cultura brasileira. A sorte deles, desse tipo de pessoa, essas pessoas desqualificadas, é que capoeira não é profissão. Capoeira, quando alguém contrata, quando alguém assina a carteira de alguém lá, pode até escrever instrutor, professor, mestre de capoeira, mas o código não é, porque não existe um código na classificação brasileira de ocupações, não existe uma classificação relacionada à capoeira. Capoeira não é profissão. Então você vai lá como recreador, como instrutor de arte e cultura em geral, como sei lá, qualquer coisa que não seja capoeirista. E aí você vai ganhar um salário irrisório, quando você não cobra mensalidade, quando você trabalha em projeto social, que não dá para você sustentar. Vai ganhar lá um joguinho de camisa no seu evento de um político qualquer aí, sei lá, qualquer coisa, e tá achando que tá abafando. E aí vem o IFAM e registra a capoeira, registra partes da capoeira, que é a Roda e o Saber do Mestre, em 2008, e deveria promover essa salvaguarda, deveria promover esse levantamento, esse censo capoeirístico, para poder levantar quem é e quem não é, fazer para pegar e zerar o cronômetro, zerar o contador daqui para frente. Ó, quem chegou até aqui, do jeito que veio, vamos chegar e vamos tentar qualificar, e vamos ver quem é, onde está, quantos tem, para a gente mapear essa galera, e daqui para frente a gente construir um processo não envelopado, não é engessar nada não, mas um processo onde as pessoas que vão formar realmente mereçam, sejam formadas pelo mérito, não porque comprou, não porque é mais forte, tomou bomba, chegou na roda e espancou todo mundo, pelo que ele tem de história, da onde ele veio, histórico, o que ele fez. Tem um monte de cara que não tem história, caiu de paraquedas na capoeira, como em qualquer lugar, em qualquer modalidade, o cara cai de paraquedas, acha que foi no YouTube, se viu que um monte de vídeo, treinou em casa, no quartinho dele, aí se formou mestre do YouTube, outro no Facebook, você não vê numa roda, mas só fica criticando, falando de todo mundo, falando isso, falando aquilo. Mestre de Facebook, antigamente era mestre de Orkut. A gente se depara com cada situação que o cara, quando chega na roda, pega um berimbau, pega um pandeiro e fica lá tocando, às vezes mal, arranhando, e depois você não vê jogar, morre de medo de jogar. Essa é a realidade. Se a gente não tomar um rumo, se os capoeiristas não saírem de suas individualidades e se juntarem, até mesmo politicamente, construírem relações de união, em prol do bem comum, provocarem o poder público, o IFAM, principalmente o IFAM, que é ligado ao Ministério da Cultura, para que ele promova essa salvaguarda. Ele tem feito um registro de capoeira já tem uns 10 anos, que todo ano eu vou lá e me re-registro no negócio lá e a gente não vê nada. Encontro tal do Pro Capoeira, eu participei de todos, da formação dessas coisas e nada. Fizeram o tal do edital Viva Meu Mestre lá, para dar uma micharia para os mestres lá, depois teve que cobrar imposto de renda, um monte de coisa, os mestres não souberam nem como fazer, alguns receberam, Arthur Emílio lá recebeu uma micharia lá, o tanto que ele contribuiu para a capoeira, recebeu e morreu e não teve retorno nenhum, enfim. O que mais motiva a gente a continuar trabalhando, a fazer algo mais pela capoeira, é a gente vê mestres como Bimba, Pastinha e diversos outros que morreram passando necessidades. E eu não quero morrer assim, eu não quero que meus pares morram assim. Então a gente vai trabalhar muito, mas sozinho não. Trabalhar com os pares que a gente tem no Espírito Santo, e em geral aqueles que compactuam comigo da mesma ideia. Vamos trabalhar em processo político, organizacional, bastante organizado, vamos fazer projetos, vamos apresentar ao poder público para que a gente empodere os grupos de capoeira. Não é matar grupo nenhum não, fortalecer o grupo, qualificar os professores, até mesmo profissionalizar a capoeira. A gente tem uma discussão muito grande quanto a profissionalizar. Uns acham que profissionalizar vai elitizar a capoeira. Não,
vai nada. Se a gente, capoeira virar profissão, o meu filho, a minha filha, pequenininha, vai olhar para mim, pai, eu quero ser professor de capoeira porque vale a pena, dá resultado. Hoje eu tenho 3 filhos que, para mim, eu quero que não seja médico, não seja advogado, não quero que seja engenheiro, menos capoeirista é só hobby. Mas capoeira é minha vida, eu quero que meu filho não faça capoeira, como assim? Eu não quero que meu filho faça capoeira, como assim? Se capoeira é tão boa, por que eu não quero com meu filho? Então não é tão boa assim, a gente está se iludindo, está mentindo para nós mesmos. Raríssimas exceções são aqueles que têm os seus filhos, que conseguem fazer capoeira, que conseguem destaque, raríssimas. Mas a gente tem que pensar no todo, na maioria das pessoas aonde eles vão chegar, onde eles querem chegar, como eles querem chegar, qual é o amanhã, qual é o legado que você vai deixar. Aos que estão me ouvindo aqui agora, quem é que vai te substituir? Quem é que vai te representar? Quem é que vai representar a sua capoeira do jeito que você faz amanhã? Porque você joga maravilhosamente bem, mas e amanhã? Quem é? Você morreu, você parou de capoeira, machucou alguma coisa e parou. O que você vai deixar? Para quem você vai deixar? Como você quer deixar seu nome registrado na história? Ou você veio para a capoeira só para brincar? É muito sério isso. Eita. Mestre, dentro da capoeira capixaba, qual foi o momento mais infeliz e feliz que o senhor presenciou? Na capoeira capixaba? Isso. Vamos começar pelo feliz. Para mim o feliz foi o momento que a gente fundou a Federação de Capoeira em 97. Não lembro se é dia 20 ou 22 de fevereiro de 97, que a gente fundou a capoeira, onde tínhamos lá o Mestre Café, que faleceu, uma pessoa maravilhosa. E trazer o Mestre Café para a Federação, trazer o pessoal do Tribal, que eram grupos muito distintos, trazer malungos, trouxemos quase todos os grupos de capoeira, principalmente aqueles que viviam se enfrentando. Força Negra também, mestre? Força Negra mais café. Sim. Quando a gente conseguiu trazer esses grupos de capoeira para fundar essa federação com o sonho de que a gente faria algo melhor, foi maravilhoso. E aí a gente fez um campeonato, se a gente está falando de federação, parte desportiva, competição. Quando a gente fez um campeonato estadual de capoeira, onde a gente teve uma média de mais ou menos 2.500 capoeiristas de vários grupos, com torcida gritando, quando os atletas daquele determinado grupo e a pessoa gritando, tocando atabaque, pandeiro, foi um momento ímpar, maravilhoso. Então esse momento foi assim, de sonho, de imaginar que a gente ia chegar muito longe, que a coisa ia ser maravilhosa. Mas aí a gente parte para um momento infeliz, que é a perda desse sonho, que é quando esse sonho morre e a gente percebe que a gente talvez tenha sido enganado, né? Ou talvez a gente deixou as pessoas que estavam no comando dessa situação administrarem os nossos sonhos, tocarem os nossos sonhos sem a gente opinar, sem a gente gritar, a gente se revoltar, se rebelar. E aí esse processo que a gente construiu com muita dificuldade de união da capoeira se desconstruiu. Hoje a Federação de Capoeira do Estado ela não realiza mais campeonatos, quando realiza tem meia dúzia, a gente vai lá, eu participo quando me convoca, eu participo. A arbitragem está muito aquém do desejado, hoje qualquer um pode ser árbitro, qualquer um, tá difícil. Honestamente, com todo respeito ao Mestre Cabral, a todos eles, eu acho que a federação não me representa mais. O que ela faz não me representa mais. Quando eu falo a mim, eu falo aos meus pais, as pessoas que estão comigo. Aqueles que ainda vão lá, vão por interesse, já falei isso para o Mestre Cabral até. As pessoas quando se chegam à federação porque elas querem algo pessoal, e elas pegam esse algo pessoal e vazam, somem mesmo, porque é para isso que a federação tem servido. E a gente construiu um processo tão bacana com a federação de informar todas as prefeituras que a gente existia, todos os projetos sociais que a gente existia, que a gente promoveu tantos cursos maravilhosos, eu aprendi muito com esse processo da federação, curso de primeiro socorro, curso de Angola, regional, a gente dirimiu praticamente todas as dúvidas. Então a federação tem um papel importante, tem uma contribuição importante a dar, a fazer na capoeira, só que precisa se reinventar, assim como os mestres, os professores de hoje precisam se reinventar. Precisam passar a modificar suas ações, porque do jeito que ela está fazendo, ela começou em 97 de um jeito e permaneceu até 2014 do mesmo jeito. E eu cresci, evoluí, minha filha que tinha X anos, hoje já tem 10X anos, e assim vai. As pessoas cresceram, evoluíram, naquela época no telefone celular era tijolo ainda, hoje já é micro, quase, você bota no ouvido, no Bluetooth lá você fala.
Então a federação não acompanhou a evolução, ela ficou parada no tempo, e é por isso que ela errou. Isso aconteceu não só com a federação, todo o sistema organizacional, CBC, Confederação Brasileira, FICA, tudo se perdeu, porque a galera bateu o pé e acha que é detentor da resposta para as perguntas e as decisões têm que ser na vertical, eu mando e você obedece, e não funciona assim. Não funcionou, não funciona e nem funcionará. É isso aí. Mestre, eu sei que o senhor trabalhou com serviço dentro de presídio, né? Como é que foi esse processo até chegar lá? E você sentiu que mudou alguma coisa com eles lá? Ou ficou alguma lembrança boa ou ruim? O processo de presídio se deu porque esse professor que lá de Novo Horizonte, ele acabou tendo um desvio de conduta e foi parar atrás das grades. E a gente, para fortalecer ele, porque não deixava de ser um capoeirista, a gente pensou assim, já que ele está lá atrás, vamos arrumar alguma atividade para ele, vamos colocar ele para dar aula lá, né? Para ele dar aula, para ele socializar esses detentos. E a gente foi lá, fizemos uma apresentação e tudo é aprendizado, tudo é novo, né? E ele excluiu os presos, ele fez uma apresentação de forma que onde só participariam da roda, da aula, aqueles que tivessem uniformizado. Você não pode exigir isso de preso, porque os presos estão todos uniformizados como? Então só nós participamos, só nós que fizemos a apresentação, e tinha um monte de capoeiristas lá, um monte de gente querendo participar, nem que seja brincar. Era um momento único aquilo para ele, e ele acho que esse foi o fundamental que ele cometeu na época. E aí o projeto dele não deu certo, ele não conseguiu, tanto é que ele teve, acho que ele se exaltou lá e teve um problema com os presos acho que teve um problema físico com ele acabou tendo que ser excluído daquela ala, que era chamado PSME-1, que é Presídio de Segurança Média 1, e ele foi para o seguro desse presídio, ficou lá, e aí nós voltamos com uma proposta do projeto, era toda semana, a gente voltou na outra semana, nós tínhamos ido em 10 alunos no primeiro dia, fomos só em 4 nessa segunda etapa, aí que eu me deparei com ele nessa outra cela, rápido, tinha que visualizar a situação, entender o que aconteceu e já criar uma resposta imediatamente. E aí a gente entrou para dentro desse presídio, a diretora, muito gente boa, colocou a gente lá dentro, só que eles colocavam a gente lá dentro e saíam e largavam a gente com 250 presos lá dentro lá. E uns caras desse tamanho, uns caras loucos. Aí você tem que criar toda uma resposta para essa pergunta e é imediata. Aí que eu te pergunto, você é mestre ou você não é? Se você não for, meu amigo, você vai pedir, agarrar na grade e vai pedir para sair. Igual lá o 02 lá. Mas aí a gente entendeu o seguinte, vamos fazer uma roda onde qualquer um de vocês que quiser vir brincar capoeira conosco, pode vir brincar. E a gente entende que lá é um lugar de violência, um lugar de pessoas violentas, a gente entende isso, a gente acha, pelo menos a gente tem essa suposição. Primeiro a gente orientou os alunos que foram, ó, vocês vão correr dos caras, os caras vão tentar bater em vocês, chutar vocês não vão acertar em momento algum. Vocês podem ser melhores que eles podem chutar de qualquer jeito, mas vocês vão brincar com eles, vão brincar, vão passar a mão, vão marcar uma banda, mas vão sair, vai jogar, mas vai ter que sair. Enfim, coloquei os meninos numa furada. Imagina, um tocando berimbau e os 3 se lascando lá na roda. Foi mais ou menos a situação. Mas aí a gente conseguiu que mais ou menos uns 8 presos entrassem na roda. E os caras entraram na roda, rapaz. Teve um que era aluno do mestre de medicina, jogava pra caramba, tinha um outro lá que parecia que fazia um capujitsu, queria agarrar aquela coisa toda. Mas a gente se desvencilhou bacana, não teve nenhum problema. Jogamos com eles, brincamos muito. 8 presos no primeiro dia, com mais a gente, 4 alunos, professores lá, então 12 pessoas participando. Aí fomos na terceira vez. Terceira vez a gente já conseguiu uma adesão de mais ou menos, a gente estava fazendo só roda ainda, para entrar lá. Terceira vez a gente conseguiu adesão de 30 presos. 30 presos participando. Aí na quarta vez que nós chegamos lá, eu falei assim, pronto, nós já conquistamos uma parcela. Agora nós vamos dar aula. Aí comecei a dar aula, puxar um alongamento, uma atividade física, um aquecimento muscular e tal. E nós tivemos uma adesão de mais de 100 presos. Conseguimos fazer isso. E a gente na roda, todo mundo brincando, eles entre si, a gente já começou a deixar eles brincarem entre si, não é nem jogar, é brincar, se divertir, sem nenhuma violência, nenhum contato. A gente criou isso neles, foi maravilhoso. Na quinta vez que nós fomos, já todo o presídio, tinha gente de cadeira de roda, todo o presídio participou. Aqueles que, como de cadeira de roda, não entravam na roda, estavam batendo palma. Todo mundo ficou ao redor participando. A gente encerrava, toda vez que a gente encerrava a roda, todo mundo dava a mão. Muito lindo, todo mundo aqui
muito a gente dando a mão, a gente orando, rezando o Pai Nosso. E foi muito bacana. A gente foi convidado para dar aula dentro desse presídio, foi convidado dentro desse PSC 61, foi convidado para dar aula dentro do presídio feminino. O presídio feminino foi uma piada, né? Então levamos 10 professores, tudo quanto é professor queria ir no presídio feminino. Não sei porquê. Não sei porquê. 600 mulheres ansiosas para ver homens, né? E aí, rapaz, meu Deus do céu, ninguém tomou arranhão, tomou beliscão. E os caras jogavam, parecia, eu nunca vi os caras jogar tanto. Os caras jogavam assim, parecia que estavam no palco do Faustão. Parecia a dançarina do Faustão, rapaz, mas jogaram e... Ai, uhul! Quem não dava mortal aprendeu. Nossa, quem não dava mortal deu mortal triplo carpado. Rapaz, mas aí foi espetacular. Foi assim, ganharam fãs, pegaram telefone, marcaram até de visitar depois, foi uma piada. A gente permaneceu, foi dando aula nesse presídio feminino. Por um bom tempo, a gente passou a dar aula em outro local onde a gente não estava com todas as 600, que não ia dar certo. A gente começou a dar aula lá na maternidade, onde ficavam as grávidas e umas outras meninas iam para lá. A gente separou um pouco porque não ia dar certo dar aula naquele monte de gente. E a gente parou de dar aula no presídio masculino porque o local, o acesso era por uma via, estrada de chão, e choveu muito e não teve acesso, muito barro, não deu para a gente mais. E a gente não encontrou apoio do poder público na época, nem para um nem para outro, mas a experiência ali é que a gente pode levar a capoeira não como modalidade, não como arte marcial, não como luta, mas como lúdico, como construir, como ajudar, como uma válvula de escape para as emoções reprimidas desses internos, onde a gente vai tirar ali, canalizar a violência que está ali na atividade física. Vamos trabalhar com eles, que eles tenham uma oportunidade de fazer amigos, pessoas bacanas, esquecer que eles cometeram alguma coisa, não é... Quem sou eu para dizer que eu não perdoo? Quem sou eu para dizer que eles fizeram certo ou errado? É esquecer que eles são criminosos, lembrar que são seres humanos que estão aí. Que de uma forma ou outra eles vão voltar para a sociedade. E se você não fizer nada, eles vão voltar mais criminosos do que eles estão. Se você ficar com aquele pensamento, eu vou lá no presídio para quê? Eu vou ensinar ele a lutar e vai chegar e voltar aqui fora lutando? Pelo amor de Deus, sai do seu conforto e não é assim que funciona. Porque o cara ele está lá, a cadeia não recupera ninguém, aqui é uma escola do crime. O cara vai sair de lá, a mulher vai sair de lá pior. Tanto é que o índice de retorno, de reincidência é muito grande. Tem pessoas que saem, chegam aqui fora, não conseguem, bate lá, comete um crime na porta da cadeia para voltar, não conseguem mais ficar aqui fora. Aqui fora virou diferente, lá eles são alguém, aqui eles são mais um, brigando para sobreviver. Porque aqui fora, quem será que está no presídio? E a gente se preocupa em condená-los, em recriminá-los, em isolá-los, em enfiar debaixo da terra, em, sei lá, soltar bomba. Mas são seres humanos que uma hora ou outra, tem 4 anos de cadeia, 5 anos, eles vão voltar. Se você deixar ele lá abandonado, os presos vão cuidar dele. Os presos vão ensinar ele. É os presos que vão educar para eles, vão passar. O ser, qualquer um de nós, é fruto da convivência, é fruto do seu meio. Se você é criado por pessoas de bem, você tem possibilidade bem grande, o índice de possibilidade bem grande, de ser uma pessoa de bem. Salvo exceções, mas a maioria se torna pessoas de bem, criada por pessoas de bem. Mas se você deixa o cara lá abandonado sozinho, ele vai ser uma pessoa pior do que voltou. E aí ele vai te assaltar, vai assaltar a sua família, vai estuprar as meninas e tudo mais. Porque você ficou aqui só condenando a galera, condenando quando o cara foi dar aula de capoeira, você falou, não, vai ensinar arte marcial e vai sair pior. Da forma que a gente pensou em ensinar e começamos a ensinar, foi uma forma lúdica de ocupar esse espaço, preencher esse vazio emocional deles, conversar, ouvir, trazer eles, acalmá-los. A gente pensou na capoeira como uma atividade física mesmo, uma brincadeira, uma dança mesmo, uma parte cultural, uma parte de formação, de reconstrução de caráter, de ressocialização. Então foi uma experiência única, uma experiência inédita, que pena que o poder público não abraçou. E os professores de capoeira também, mas é muito difícil, os professores de capoeira ficaram com medo de ir, principalmente nos presídios masculinos, porque a visão que a gente tem de quem está preso é o pior, de que presídio é tudo, a gente recrimina, é a nossa cultura. Então a gente tem que sair do nosso zona de conforto, sair dessa visão fechada de que lá eles vão matar a gente, ou vai para um bando de marginal que não tem recuperação. Uma hora ou outra esses caras vão sair. E como é que você quer encontrar ele na rua? Como seu amigo, apertar a mão, como uma pessoa de bem, ou como um marginal que vai meter a arma na sua cara, vai roubar seu carro, vai tirar sua vida?
Então, você professor, pensa um pouco mais, você poder público, invista nisso, capacite melhor os seus professores de capoeira, para poder que eles possam atuar. A gente tem muita possibilidade. Mestre, para a gente finalizar a entrevista, o senhor pode deixar uma reflexão para quem está iniciando a capoeira, sobre as possibilidades que a capoeira pode trazer para a vida dessa pessoa e qual o caminho correto para chegar a uma mestria decente com qualidade. A essa você pode olhar mais fundo ainda para cá. É nóis. Eu penso na capoeira como um instrumento que, para mim, é filosofia de vida. Para mim, eu não vivo sem capoeira, para mim, capoeira é tudo e é assim que eu sou, é assim que eu vou ser. Para mim, o Grupo Aliança não é mais um, senão a gente ia se filiar a outros grupos. A gente é um bando de amigos, um bando de loucos, um bando de pessoas apaixonadas pela vida, pelo ser humano, pelos nossos filhos. E é atividade física, é redução de medidas, é ganho de vida, é qualidade de vida, é tudo de bom relacionado à educação física corporal. É saúde, é muita coisa que a gente tem de ganho físico com capoeira, enquanto atividade física. Enquanto atividade cultural, é maravilhosa a gente saber que a gente pode estar transmitindo esse conhecimento para gerações futuras de forma correta, ou a mais correta possível. Não é eu achar que é correta, é eu pesquisar, eu me aprofundar, eu buscar passar o mais correto possível. Infelizmente a história afro-brasileira foi queimada lá por Rui Barbosa na proclamação da República, mas a gente tem como buscar o mais próximo do possível e aceitar as diferenças, as diversidades, também as adversidades. A gente aceitar que as pessoas são como elas são e a gente pode acrescentar. A gente não consegue mudar as pessoas, a gente pode transformar ela para bem ou para pior, depende de cada professor. Aos alunos que estão começando agora, cada graduação significa uma quantidade de responsabilidade. Quanto mais graduação, mais responsabilidade. Que corda não te leva a lugar nenhum, corda, graduação não te leva a lugar nenhum, não joga capoeira. Isso serve só para capoeira, em qualquer modalidade. Graduação não faz você melhor ou pior do que ninguém. Ao contrário, ela pode te enforcar. Porque quantas vezes você acha que pode, perturba o seu professor, seu mestre, pega a graduação acima do que você mereça realmente, e depois você fica sem coragem de entrar na roda. Ou você vai pegar um berimbau, vai tocar tudo errado, vai passar vergonha com a graduação que você está ostentando. E é por aí vai. Aos mestres, tenham a humildade de voltar ao banco de escola, voltar a estudar, voltar a buscar o conhecimento, ensinar para os seus alunos o bem, a respeitar para ser respeitado, a não fazer com o próximo que você não quer que faça para você mesmo. É mais ou menos isso, é você levar uma capoeira com dignidade, com respeito, com qualidade, com disciplina, com honestidade, com cuidado ao próximo, com sentimento de família, organizada, uma capoeira que você possa utilizar ela para várias coisas, para fazer o bem mesmo, para fazer o bem não só para si, mas para todos ao seu redor. Isso é muito importante. É o que eu tenho a dizer para vocês por agora. Valeu! Então essa aí foi a edição com o Mestre Bert. Obrigado por tudo. Eu acho que deixou bastante valores importantes. Grito Marcial.